Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus é tão bom, tão maravilhoso. No livro do profeta Isaías, capítulo 49. O servo do Senhor é a luz dos gentios. É o título dessa passagem. Glória a Deus. 49, versículo 1. Ouvi-me, ilhas, e escutai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava, e me disse: Tu és meu servo, e Israel aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. E agora, diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, que eu lhe torne a trazer a Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios e para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está fazendo aqui, através do profeta Isaías, ele está mostrando, né, a salvação para o povo de Jacó e a salvação para a nação de Israel. Ou, vamos inverter que fica mais correto, né, que o primeiro plano do Senhor sempre foi com Israel, mas também estende a todas as nações. Logo no versículo 1 ele diz: ouvi ilhas e escutai, vós povos de longe. Aquele que não era povo de Deus, que não estava ali ligado à nação de Israel, mas aí Deus está falando através do profeta. Quem é esse que foi chamado? Nós temos aqui uma visão messiânica aqui, de Jesus, o Messias, que também que vinha cumprir esse propósito. Mas se você parar para pensar, o próprio profeta Isaías, ele, nos primeiros versículos, ele está enquadrado, porque ele foi chamado primeiro para a nação de Israel. E como ele, outros profetas, muitos profetas. Nós temos aqui o nome de alguns profetas. Você vai conhecer na Bíblia o nome de alguns profetas. Mas quando você lê a Bíblia, você vai ver, por exemplo, no dia que o profeta Elias estava para ser levado, o Eliseu, seu servo, ele se encontra com uma comunidade de profetas. Não fala o nome deles. Quando aquela viúva que mulher ficou viúva, meu esposo também era, teu servo era um profeta. Então, não fala o nome dele. Então, tem muitos profetas que não são nomeados na Bíblia. Quando houve aquela guerra lá, a guerra maneira de falar, quando o profeta Elias estava falando com Jezabel, quando ele matou os profetas de Jezabel, né, teve toda aquela situação lá no Monte Carmelo, um dos eunucos que encontra com o profeta Elias, quando ele volta para falar com Acabe antes de fazer tudo isso, ele fala: você vai se apresentar a ele? Pode chamar ele que eu vou. Aí ele fala: você não, eu escondi os profetas e sustentei com o punhal. O que eram esses profetas? Durante a seca, aquele eunuco foi lá e escondeu os profetas em covas para não serem mortos por Jezabel e protegeu, deu comida, deu água para eles. Quem eram esses profetas? A Bíblia não diz. Então Deus sempre levantou profetas. E muitos deles não têm nome citado. Não quer dizer que tiveram o menor valor. Apenas algumas coisas foram registradas, outras não, só isso.
Essa é a única diferença. Então é muito importante eu me lembrar disso. Eu me lembrar do plano do evangelismo. Nós já fizemos muitas vezes trabalhos de evangelismo, eu já perdi acho que dezenas, não sei se já chegou a 100, mas talvez já tenha até passado disso aí, de vezes que a gente já fez evangelismo aqui nessa região. Já passou de 100, com certeza. Foram muitas vezes. Quando nós vimos morar aqui, todo domingo praticamente nós fazíamos evangelismo. Depois passou um tempo, nós passamos a fazer uma vez por mês, outras vezes em campanhas. Então já não dá para a gente contar quantas foram as idas e vindas nessas ruas do bairro, fazendo evangelismo de rua, fora o evangelismo nas casas. Isso está tudo aí, eu posso falar sem medo de errar centenas de vezes. Agora, uma coisa interessante, que o evangelismo não era uma prática comum até o cristianismo começar. As outras religiões, o judaísmo, por exemplo, ele não saía por aí evangelizando as outras nações para que se convertessem ao judaísmo. Pelo contrário, você vê que quando Deus manda Jonas falar com a nação de Israel, de Nínive, ele não queria ir porque ele não queria que eles se convertessem. Então era um ou outro que se convertia ao judaísmo, alguns que ouviam e viam as coisas que aconteciam, como Deus cuidava do povo, eram atraídos. E aí sim, se quisesse passar, então eles iam conhecer toda a lei, conhecer todos os profetas, iam conhecer os salmos, iam conhecer os mandamentos do Senhor. Mas eles não eram evangelistas, vamos dizer, como nós cristãos aprendemos a ser. E isso não somente se dá no judaísmo, nas religiões também anteriores ao cristianismo, elas não eram religiões que evangelizavam. E ainda hoje você conhece muitas religiões que não evangelizam, não saem por aí. E isso é uma prática do cristianismo e hoje algumas outras religiões já estão aderindo a isso. Mas no geral é o cristianismo. E começa com quem? Começa com João Batista. Aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Não dá nem falar que começa com Jesus. Começou um pouquinho antes com João Batista. Ele veio preparar o caminho do Senhor. Então ele vai para o deserto e começa a pregar. Mas no deserto, tem caminhantes, tem os caminhantes, os viajantes, tem as tribos nômades do deserto, tem aquele povo que ia lá, quando eles iam no Jordão, o povo ia lá no Jordão, ali na beira do Jordão, e ali ouviam João Batista, e com o tempo eles começaram a procurar, ouviam o que ele estava falando, e ele vinha anunciando o reino que estava para chegar, o reino de Jesus. Então, aqui Deus já está mandando um recado para mais longe, para nos alcançar. Ainda muitos anos, séculos antes de Jesus nascer e de começar esse trabalho de evangelismo, Deus já está falando com o seu servo, através do seu servo Isaías, para as nações de longe. Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Olha só, muito antes de tudo isso acontecer, Deus já havia lá no Éden, quando houve pecado, Deus já havia predito acerca do Messias, que ele haveria de pisar a cabeça da serpente. Então Deus já estava preparando lá atrás a nossa salvação. Nós precisamos entender isso muito bem. Pode parecer uma coisa que a gente já conhece, não, a gente precisa lembrar disso sempre, sabe por quê? Porque quando vem a luta e a adversidade, você precisa lembrar que você é amada, que você é querida, que você é amada por Deus. E nós precisamos saber disso. Nós precisamos compreender o quanto nós somos preciosos aos olhos do Senhor. O quanto é valiosa a nossa vida diante de Deus. Nós somos muito valiosos, muito preciosos. Precisamos de estar diante dele, precisamos de estar na presença dele continuamente. Que coisa maravilhosa. Aí diz aqui, e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E fez a minha boca como uma espada aguda. Se você for lá em Efésios 6:17, fala sobre a palavra que ela é espada. Como é que Deus vai fazer a boca do homem como uma espada? Não dá nem para você imaginar uma cena dessa.
Tá? Vamos, abre aí comigo, Efésios 6,17. Tá no Novo Testamento. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios 6, capítulo 6, versículo 17. Amém? Amém. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a espada do Espírito é a palavra de Deus. E aqui o servo fala: e fez a minha boca como uma espada aguda. Ou seja, a palavra que vai cortando, que vai separando o certo do errado, vai separando a luz das trevas, vai separando a maldade, vai tirando de dentro de nós e separando lá no nosso interior, no mais profundo do nosso ser, tudo aquilo que está fora da presença de Deus. E nós precisamos também permitir isso, amém? Olha para mim agora um pouquinho. Sei que você já lemos o texto. Tomai também o capacete da salvação e a espada, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então olha para mim, presta atenção numa coisa. Essa espada, ela penetra no nosso interior. Ela penetra. Agora, é você que vai permitir ou não que haja um trabalho. Às vezes a pessoa ouve a palavra, na hora que está na igreja, ela se sente impactada. Ela sente realmente que Deus falou com ela, que Deus tocou no seu coração. E aí, de repente, você não sai da igreja e cadê a mudança? Cadê a mudança na nossa vida? Em que é que aquela palavra nos impactou? Eu lembrei agora que eu fui com a irmã Estela um tempo atrás, fui pregar numa igreja ali na Bahia Grande. E antes de mim, alguns irmãos deram uma palavra. E eu falei, eu brinquei, falei, gente, se vocês guardaram 20%, não vou nem dizer 100%, antes de eu pregar, 20% do que já foi falado até agora, vocês vão ter a vida transformada. 20% só. Porque foi cada palavra forte, cada palavra que Deus falou ali. E eu falei, se vocês guardaram 20%, vocês vão ter a vida transformada. Agora a gente conhece muita gente que está na igreja continuamente e você não vê mudança. A pessoa vai na igreja, vai, mas você não vê que a vida da pessoa mudou. As atitudes dela não mudaram. Por quê? Ouviu a palavra, naquele momento foi até impactado, chorou até. A pessoa chora até. Mas quando vai embora, que você vai ter que confrontar a tua realidade, aí nem sempre você permite que a palavra continue agindo. Porque uma coisa é você ouvir aqui. E aí eu lembro do que Deus falou com o profeta Jeremias e também com João. Quando eles tiveram aquela visão lá e que o anjo fala com ele, come o livro. Com Jeremias, come o rolo. Com João, come o livro. Na tua boca ele é doce como mel, mas no teu ventre ele será amargo como fel. Por quê? Quando você come a palavra, na hora que você ouve, nossa, que palavra bonita, que palavra maravilhosa, é desse jeito. A gente ainda fala, é desse jeito, Jesus. É verdade, Senhor. Mas aí você sai da igreja, você vai ser confrontado no teu dia a dia com as situações. E agora? Como proceder conhecendo a verdade? Como eu vou permitir que essa palavra produza fruto na minha vida? Eu ouvi a palavra, eu gostei da palavra, ela foi linda, ela foi saborosa, ela foi ali no alvo, ela penetrou no meu profundo, eu entendi. Porque quando a palavra penetra no profundo do teu ser, você compreende o que Deus quer falar. E aí, a palavra foi lá no profundo do teu ser. Você compreendeu aquilo que Deus queria falar contigo. Mas você permitiu que a mudança acontecesse? Foi para isso que Jesus veio. O servo veio com uma boca, com a palavra afiada. E ela vai tocar no nosso coração. Ela vai tocar aqui. Ela vai tocar lá
alguma coisa. Ela vai tocar na natureza, as coisas que você vê e você percebe que é Deus. Ela vai tocar quando você abrir um livro, a Bíblia. Não tem como você ler a Bíblia e não ser tocado. Deus já falou comigo. Me lembro de uma vez, eu estava no ônibus e tinha uma frase. Não era nem um versículo, era uma frase, mas bem popular, bem, vamos dizer assim, tirada de conteúdo bíblico, tá? Inspirada na Bíblia. E aquela frase estava num morro, né? Não tem muito morro aqui em São Paulo, mas tinha um barranco, assim, alguma coisa, e aquela frase estava lá escrita. E eu passei de ônibus, eu li, e aquilo, Deus falou comigo. Deus já falou comigo com aquelas frases de caminhão, tem gente que coloca frases também, versículos e tal, na carroceria do caminhão. Deus já falou comigo ali. Então Deus pode falar com você em qualquer situação, dentro de casa, na rua. E aí, qual é a tua atitude na hora que a palavra fala contigo? Como é que você age, como é que você procede quando Deus fala ao teu coração? Você permite que haja mudança? Por exemplo, vou dar um exemplo qualquer aqui. Deus fala que você deve honrar teu pai e tua mãe. Pronto. Aí, você chega em casa e é confrontado. Enfrenta uma situação ali, uma situação que você discorda daquilo que foi falado. E aí você tem o hábito de xingar, ou de reclamar, ou de gritar. Tem filho que tem o hábito de gritar com o pai. É horrível isso, mas tem. E aí o filho, ao invés de se calar e lembrar da palavra que ele ouviu, que é para honrar pai e mãe, ele fica nervoso. Ah, mas na hora eu perdi a estribeira e eu falei mesmo, eu gritei. Ou seja, você ouviu a palavra, você entendeu que foi para você, mas na hora do confronto você, mas eu não aguentei. Então eu não posso não aguentar. Quando eu sou transformada, quando eu sou impactada pela palavra, eu não posso não aguentar. Eu tenho que aguentar. Eu preciso suportar. É isso que a palavra veio fazer em nós. Veio fazer uma mudança. Pensa aqui no que está escrito. A minha boca como uma espada aguda. Aquela espada de ponta lá que vai lá e que penetra lá no fundo. Então, se Deus fez da tua boca como uma espada aguda, como é que você vai reagir? Como é que você vai lidar com as situações? Como é que você vai agir a partir do momento que você adquirir o conhecimento da palavra? Não adianta a palavra vir maravilhosa. Você pode sair do culto mais pentecostal que tiver, que o Espírito Santo está falando, está libertando, está curando. Se ao sair da igreja você não permitir que a palavra produza fruto, ela não vai produzir. Nós temos a capacidade de sufocar o Espírito. Por isso que a Bíblia diz, não apagueis o Espírito. A gente tem essa capacidade. Ruim, negativo, isso não é capacidade boa não. Não é capacidade boa. Isso é uma capacidade ruim que o ser humano tem, de sufocar a palavra e ela fica infrutífera. Então, eu estou vendo aqui que Deus, no seu amor, enviou Jesus Cristo para falar. Então eu tenho que permitir que a palavra fale comigo em primeiro lugar. Porque se ela não falar comigo, eu não estou capacitada para ser usada para as nações. E todos nós podemos e devemos falar de Jesus. Você fala de Jesus em primeiro lugar com a tua atitude. A primeira coisa que você deve usar para falar de Jesus é a tua atitude. Quais são as suas atitudes no teu cotidiano? Quais são as suas atitudes com as pessoas com quem você convive? As pessoas com quem você convive, elas podem olhar para você e falar, essa é uma serva de Deus. Esse aí é um servo do Senhor. Você já ouviu essa palavra? Alguém já olhou para você sem você falar de Jesus? E a pessoa já percebeu que Jesus está na tua vida? Então, aqui ele diz, e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão
mão me cobriu. Ou seja, além de ser aquela pessoa que é usada, ela também está acobertada por Deus. Ela tem a cobertura de Deus. Voltando para Isaías 49:2. E fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse: tu és o meu servo, e Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Deus ainda, olha que coisa, ainda que a nação de Israel tenha rejeitado ao Senhor, e rejeitou a Jesus, mas ainda está escrito que Deus ainda vai ser glorificado na nação de Israel. E é a promessa de Deus e vai se cumprir. Tem gente que não entende isso. Ah, não, mas Israel rejeitou, a promessa não se cumpriu. Não. Jesus Cristo veio para salvar. Não salvou a nação de Israel como um todo naquela época. Porém, muitos foram resgatados. Prova disso é que os discípulos do Senhor continuaram a pregar o Evangelho. Eles haviam se convertido. Pregaram tanto para a sua nação quanto para os de fora. Quando teve aquela dispersão, diáspora, eles foram dispersos e saíram pregando. E saíram falando do amor de Deus. Então, é importante eu entender isso. A palavra do Senhor, a promessa, era para a nação de Israel. Nós temos uma promessa também? Temos. E Jesus Cristo, quando ele ora, ele fala: eu oro não somente por esses, no Evangelho de João 17, eu oro não somente por esses, mas por todos, que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, olha a promessa, olha a bênção. Mas a oração era para quem? Para todos os que pela palavra hão de crer. Tem gente que acha que é para todo. Agora eu não preciso fazer mais nada porque Jesus já morreu por mim, já orou por mim, eu posso viver o que eu quero. Não. A palavra é para aqueles que creem. E o crer no sentido bíblico é obediência. Você precisa viver em obediência à vontade do Senhor, você precisa viver no temor de Deus. Senão a palavra não te alcança. Tá? Versículo 3. E me disse: tu és meu servo, em Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. Por que o servo fala isso? Porque aparentemente, olhando do ponto de vista humano, não deu em nada. Pensa, Jesus Cristo veio para resgatar Israel. Israel rejeita Jesus, não reconhece Jesus Cristo como Messias, e logo em seguida ele é morto numa cruz. Então, aparentemente, ele foi rejeitado, conforme o profeta Isaías já fala lá no capítulo 53, já havia profetizado isso. Aqui no capítulo 53 do profeta Isaías, antes de Maria, mas era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E assim como um de quem os homens se escondem o rosto, não fizemos dele caso algum. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, a palavra se cumpriu ou não? Cumpriu. Eles todos, como nação, rejeitaram Jesus. Então a palavra se cumpriu aqui. Mas, como eu disse, a promessa é para a nação de Israel, é para os descendentes, para a posteridade de Abraão, e eles vão ser alcançados num tempo oportuno. Quando vier na época do milênio, eles vão reconhecer Jesus Cristo. Mas, enquanto eles rejeitam Jesus, a bênção vem para quem? Para nós que somos gentios, ou seja, outra gente, nós que não pertencíamos à nação de Israel. Versículo 5: e agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para seu servo. Deus me formou desde o ventre. Mais uma
demonstração que está falando de Jesus, porque Jesus foi formado por Deus do ventre através do Espírito Santo. Foi diferente da gente, foi Deus que formou Jesus no ventre ali para um propósito determinado. No ventre de Maria, através da ação do Espírito Santo. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado. Quem é que foi glorificado aqui? Só Jesus. Né? Jesus foi glorificado. E o meu Deus será a minha força. Disse, mas pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel, porque vai acontecer, também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. E nisso nós fomos alcançados. Amém? Você foi alcançado, eu fui alcançado. Então não permita que o adversário roube a tua fé. Mas também não se omita em obedecer a palavra, em procurar melhorar o teu conhecimento na palavra. Porque a palavra, irmãos, uma outra coisa, rapidinho eu quero falar para você. A palavra, já falei isso aqui, não é de particular interpretação. Você não precisa fazer um curso de teologia para compreender a palavra. Deus é tão maravilhoso que falou de uma forma que a gente pode entender. Você pode não compreender tudo que está aqui, porque tem muita coisa que você precisa conhecer um pouco da história, precisa conhecer um pouco do povo judeu. Mas Jesus, quando ele falava por parábolas. Para quê? Para que os pequenininhos pudessem entender, os grandes não. Que coisa! Uma linguagem em que o pequeno consegue entender e o outro fica sem compreender. Que coisa maravilhosa! Só Deus para fazer uma coisa dessa. Então, entre várias formas de linguagem que tem, nós vamos usar a parábola, que é para a gente entender. Então, vai ter muita coisa que você pode e vai entender. E outra coisa, você ainda tem o Espírito Santo para te capacitar a compreender o que está escrito. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.